Então, se a gente for falar de questão ética, moral, por exemplo, da questão da mentira e da verdade, aí tem bastante coisa. É que eu tentei trazer a ideia, né, Léo, também, da questão do circuito, ou seja, dessa tríade, a religião, a filosofia, a ciência, como é que fica a verdade dentro disso, beleza? E você fez uma fala aqui que, eu falei um monte de coisa, deu uma volta gigantesca, você só foi e falou uma coisa muito simples. Encaixar Deus ou as escrituras nessa realidade é diminuir, tá? E tratar a questão divina como uma coisa meramente humana também. Então, eu achei isso muito interessante. No fundo, foi isso que eu tentei dizer, falando um monte de coisa, e você foi sintético e respondeu muito bem. E se quiser, podemos avançar. Eu vi que tem umas perguntas aqui. O Sócrates mandou umas perguntas muito complexas, Sócrates, que nós vamos ficar respondendo, nós vamos ficar até amanhã aqui. E tem uma da Sabrina que eu quero responder. Beleza, só vou falar uma coisinha que eu anotei aqui, mas eu esqueci. Vai lá. Eu vou falar da raiz Hak, mas também tem uma raiz do Alcorão que é Dal e Kaf, Sadaka, que ela significa caridade, tá? Mas ela também pode se referir aos verídicos. Ou seja, aquele cara que é verídico é aquele cara que confirma a sua fé com a caridade. Pode ter esse sentido também. Tá bom? Legal, só esses detalhes. Universidade Leeds, desculpa aí, hein? Caramba! Melhor banco de dados que tem do Alcorão assim, na internet é essa da Universidade Leeds. Bacana. Achava que era na Arábia Saudita, mas lá aqueles caras lá, pelo amor de Deus. Aí, tá vendo? Só querem saber do sunismo lá. Pelo amor de Deus. Vamos em frente aí, meu. Só uma coisinha. O Sócrates, relação de finitude e verdade, verdade relativa, ilusão ou verdade. A gente primeiro precisaria de mais tempo para falar sobre isso, tá bom? Mas eu só queria dizer para você o seguinte: a finitude é uma verdade para o nosso caso, tá? Porque tudo que temos, seja no humano ou seja fora disso, a gente sabe que tudo tem um ciclo. Tudo nasce e tudo morre, tá? Verdade relativa, acredito que não, tá? Do ponto de vista científico, filosófico, não tem verdade relativa, tá bom? E sobre a questão de ilusão e verdade, ilusão está num campo fora da materialidade. Então, não acredito que haja uma relação entre ilusão e verdade. Podemos seguir, mas depois tem uma pergunta, Sabrina, que eu faço questão de responder. Beleza, eu vou fazer a próxima questão para você, então. Faz aí. Sabrina, segura aí que eu tô chegando. Essa do Sócrates aqui, que ele falou, qual a relação da ilusão com a verdade, eu acho que tem a ver também com um exemplo lá do Papai Noel. A ilusão eu posso representar uma coisa que não existe. Mas o que existe é a representação. Boa. Por exemplo, eu posso ter um sonho, ter uma ilusão, mas aquilo pode não existir na realidade, né? É só uma representação. Vamos lá, então, querido. Vamos embora. Terceiro ponto. Religiosos podem mentir? Olha, aliás, religiosos podem mentir? Pessoal, todo mundo pode mentir. Mas se eu for bolsonarista, eu posso mentir? Não, aí você já mente, parece que você gosta. Desculpa. Aí parece que você gosta. Porque é tanta mentira espalhada que parece até um modo de ser. Né? A pessoa não consegue existir sem mentir. Mas, brincadeira. Voltando. Seguinte, religiosos podem mentir? Qualquer um pode mentir, gente. Tá certo? A pergunta é, deve? Claro que não. Claro que não deve mentir. Beleza? Só que é o seguinte, existe um detalhe. Quando a gente fala... Primeiro que a Bíblia fala que a mentira tem um pai, Léo. Né? E o pai da mentira é Satanás. Tá? Então é engraçado, né? Se eu dou um discurso que eu sou do bem e digo que a verdade vai me libertar, mas fico mentindo do outro lado, é uma coisa estranha. É um comportamento estranho. Mas voltando à pergunta em questão, é o seguinte, Léo, eu quero citar aqui, a título de curiosidade, um artigo muito bacana, que eu recomendo você ler, e todos aqueles que estão nos acompanhando, que, aliás, quando a gente vai falar de verdade, as pessoas precisam entender que um filósofo que é muito característico disso é o Kant, né? Que é um filósofo alemão lá do século XVIII, conhecido como um dos pais aí do iluminismo lá na Alemanha. Mas tem um textinho de uma moça chamada Nara Miranda,
o título é Sobre o Suposto Direito de Mentir. Um paralelo entre Kant, Schopenhauer e Constant. E alguns conceitos schopenhauerianos. Seguinte, cara. Veja, nós não devemos mentir. Tá certo? Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. Alguém chega agora aí, Léo, e vamos supor, o seu irmão tá aí com você, é um exemplo, uma história hipotética. E alguém bate aí na porta e diz, olha, o seu irmão está aí, e você percebe que é uma situação agressiva. Aí você vai falar para ele, tá? O meu irmão tá aqui sim. Pode entrar aqui e arrebentar com ele. Então, veja bem, nós não devemos mentir. A mentira não deve fazer parte da vida do cristão. Porém, temos que entender que há situações na vida que podem fazer com que tenhamos que mentir, Léo. Tá? E essas situações é quando coloca a sua vida em risco, quando coloca a vida de outro em risco. Quer dizer, então, que você estava lá no campo de concentração lá, ou para ir, e aí você está protegendo, né, um judeu, e aí você tem que falar a verdade para o regime nazista matar ele. Então depende. É por isso que eu digo, então olha, todo mundo pode mentir. Mas vem a pergunta, eu devo mentir? Claro que não. Não minta. Seja ético, tenha um compromisso com a verdade. A mentira, ela faz muitos estragos. Só que existem momentos que nós podemos e devemos mentir, Léo. Nossa, é horrível falar isso. Mas é verdade. Tá? O legal desse texto que eu falei, da Nara Miranda, né? Ô, Nara, manda uma contribuição aí pro canal, hein? Tô divulgando você. Uma coisa que eu acho legal no texto dela é que a questão da mentira vai ser discutida no ponto de vista do direito. Ou seja, quem tem ou não direito à verdade. Então, esse sujeito que bateu na sua porta, Léo, querendo pegar o seu irmão, nessa história fictícia que eu inventei aqui, ele não tem direito à verdade, porque ele vai transgredir um código de conduta, porque ele vai agredir ou matar alguém. Então, essa pessoa, ela não tem direito à verdade. Então, o que fica aqui para as pessoas é, um religioso tem um compromisso com a verdade, tá certo? Seja a verdade de Deus, seja a verdade ética, da qual eu disse que a farta é citação bíblica sobre isso, beleza? Mas fique claro aqui, não leve isso ao pé da letra, porque uma hora você vai estar numa situação constrangedora, que pode trazer risco a você. E aí você, não, mas aí eu não posso, eu tenho que falar a verdade. Você vai morrer, meu. Entendeu? E nós não estamos falando daquelas questões de escolher a Deus e o inimigo, não é isso, tá, Léo? Nós estamos falando do mundo concreto, do dia a dia, tá? Então, vamos lá. Religiosos não podem e não devem mentir, beleza? Mas, se for nas circunstâncias que eu citei aqui, por favor, cuide da sua vida, que é uma coisa muito preciosa, e de outros também. Então, em situações de risco, em situações em que uma pessoa vai cometer um crime, uma violência contra alguém, nós não só podemos, como devemos, nesse caso, como quer queira chamar a palavra, eu vou falar mentira aqui, infelizmente a gente vai acabar tendo que mentir. Mas um religioso não deve mentir, beleza, Léo? Encerra aqui. Para você acha que um religioso pode mentir? É agradável um muçulmano ficar contando mentiras? Complicado, né? Tem muita gente mentirosa em todas as religiões, né? Todo canto a gente vê mentirinhas ou mentiras mais graves, né? Vou compartilhar aqui a tela. Essa imagem, deixa eu ver essa daqui. É uma imagem lá de uma mulher, né? Ela está ali no livro de Macabeus. Acho que não tem na Bíblia evangélica. O livro de Macabeus ele só aparece na Bíblia católica, né? Mas é um livro histórico, né? Que ele fala ali dos Macabeus quando eles estavam sendo atacados. Se eu não me engano, eram os assírios, tá? E essa mulher, os assírios estavam querendo fazê-la não seguir os mandamentos do judaísmo. Tipo, comer carne de porco, renegar a Deus, adorar outra divindade. E ela tinha 7 filhos, né? E ela se recusou. Ela foi se recusando e se recusando.
e eles foram matando seus filhos. Se não me engano, teve um até que foi jogado num caldeirão, né? E daí, cara, daí a gente vê uma diferença, né? Daquilo que você falou. Pô, se você tem duas atitudes possíveis, você vai mentir, vai salvar seus filhos, vai salvar sua família, vai se salvar. E a outra é você falar a verdade e fazer seus filhos serem massacrados. Então, no caso aqui dessa mulher de Macabeus, né, segundo Macabeus, capítulo 7, ela não agiu de forma muito sábia, né? Segundo o cristianismo aí que você, a interpretação que você trouxe, e segundo o Islã, a interpretação que eu acredito, tá? Aqui, ó, no Alcorão ele fala assim, ó, em 2:225, juramentos vãos, Deus não vai condenar o juramento vão, ele vai condenar a intenção, tá? Então, por exemplo, se chega um cara lá, me aponta uma arma lá, ou chega um ditador aí que fala, ó, vou proibir o Islã no Brasil. Aí ele me chama lá na praça pública e fala assim, você vai renegar a Allah, a Deus, ou senão eu vou te dar um tiro aqui. Aí eu falo, tá bom, porque o próprio Alcorão fala que Deus não vai ver o que eu falar, né? Ele vai ver a minha intenção, entendeu? Então, nesse caso, eu estaria agindo de acordo com isso. Outro versículo interessante é 3:28, que diz assim que os muçulmanos eles podem ter amizade, aliança com renegadores da fé, mas isso como uma estratégia, né? Tipo, se você recear alguma coisa, né? Você está cercado de renegadores. Aí você pode usar isso como uma estratégia. Agora tem umas fake news, né? Na internet, por exemplo, o conceito de taquia. Seria você mentir para divulgar o Islã, ou divulgar a imagem dos muçulmanos por aí, né? Na verdade, a taquia, pelo que eu vi, ela pode ser utilizada como estratégia militar, né? Tipo, na guerra você pode ludibriar seus oponentes, enganá-los, né? E somente em casos extremos mesmo ela pode ser utilizada. 16:106, isso aqui eu vou abrir, eu não lembro de cabeça o que ele diz. Aqui, ó. Quem renega a Deus após haver acreditado será abominoso, exceto quem for compelido a isso, tá? Enquanto o seu coração estiver firme na fé. Então, aqui, novamente, reforça aquilo que eu disse inicialmente, né? Você pode ser compelido a renegar a Deus, mas Deus não vai te recriminar por isso. Nunca entendi. Aqui, ó. 2:42. Não ocultar a verdade enquanto sabeis. Então, aquilo que eu falei lá anteriormente, né? Mentir e ocultar a verdade são coisas diferentes. Mas, por exemplo, se eu tenho uma verdade que vai fazer bem para você, eu tenho que proferir essa verdade, né? Questão do testemunho, por exemplo. Você precisa que eu testemunhe para você na justiça. Só que o juiz é um ladrão. Por exemplo, imagine que o outro juiz aí que a gente sabe que foi suspenso, né? Te chamou. Meu Deus! Para você prestar depoimento, aí você me chama. Aí será que eu vou falar lá aquilo que eu acho que eu vou te prejudicar? Sendo que eu sei que ele não é justo? É uma questão para se pensar, né? Tipo, esse juiz, eu vou falar uma coisa aqui que ele vai ferrar a pessoa inocente. Então, o testemunho, eu acredito que ele tem que ser verídico. O Alcorão fala que a gente tem que ser testemunhas verídicas. Mas eu acredito que seja condicionado a ter uma autoridade justa. Um juiz realmente justo. Aí você vai lá e, foi isso, né? Em 40:28 diz o seguinte, Deus não guia quem é mentiroso. Tá? 16:66. Tá. Isso aqui é um trecho que eu deixo claro que é uma suposição, tá? Uma conjectura que eu acho que pode se relacionar com esse assunto. E por certo,
há nos rebanhos lição para vós. Damo-vos de beber do que há em seu ventre, entre fezes e sangue, leite puro, suave para quem o bebe. Então, ali, Deus, ele é tão poderoso que ali dentro do organismo do gado, né, das vacas, tá lá entre fezes e sangue, todo um sistema, e dali Deus faz emanar leite puro, né? Então, talvez aí é uma suposição minha, tá? Particular. De uma mentira, igual você falou aí. Alguém vem pegar meu irmão e bate na porta. Seu irmão tá aí. E aí, sangue bom? Dando murro na porta. E aí? Vim cobrar uma bronca aí. Não, meu irmão não tá não, né? Tá não. Vai resultar no quê? Vai resultar na vida dele, né? Talvez. É o que eu acho. E tem outro verso também que é 2:7-4, que ele fala dos corações, né? Tem corações duros, muito duros, que são como pedras. Mas Deus é tão poderoso que ele pode rachar, quer dizer, na natureza ele faz isso, né? Ele racha as pedras e começa a emanar água. E as pessoas bebem dali, né? Então Deus é todo poderoso, né, cara? Eu acho que ele consegue converter qualquer situação, mas o ideal é que a gente não minta, né? Principalmente quando isso vai trazer, quer dizer, já traz, né? Mas algumas vezes é necessário, você falou, né? Caso de vida ou morte. Mas se isso aí vai produzir um mal, então a gente tem que evitar, com certeza. Principalmente boato, né? Fake news. Com certeza. Tem gente que perde a vida por causa de mentiras, né? Exatamente. Por aí vai. Tem consequências à mentira, né? A gente uma vê as coisa horrível. mentiras aqui, qual é o fruto da mentira aqui no nosso país, né? Os frutos políticos e religiosos e tudo mais. Né? Então era isso aqui que eu tinha a observar sobre a questão de se religiosos podem mentir. Maravilha, meu irmão. Maravilha. Acha que podemos aí só rapidamente, que a gente precisa caminhar, mas só responder aqui a pergunta da Sabrina? Perfeito, pode encaminhar. Então, ela diz assim, né, ó, o que podemos definir como verdade, ó, dentro dessa perspectiva, para os historiadores não existe uma verdade absoluta, uma vez que os fatos são narrados na perspectiva e influência de quem os conta. Aí, rapidamente, o Sócrates diz, ó, onde o político vai, a falsidade vai atrás, e ele novamente diz, somos todos mentirosos. Vamos lá. Léo, é o seguinte, respondendo a pergunta da Sabrina, é muito importante dizer que a ideia de verdade que estamos discutindo aqui, a história também tem uma certa dificuldade de se encaixar nela. Só que aí é que tá. É porque as pessoas não entendem como que funciona o universo da produção histórica. Então, vou dar um exemplo rápido, vou tentar ser sintético. Acontece o seguinte, a história, ela trabalha muito em cima de documentos, de fontes, escritas, não escritas, etc. E o que acontece? Você tem uma escavação nova, você tem uma fonte nova que surge, você pode mudar todo um escrito histórico que já existia. Tá certo? Inclusive, quando a gente fala das ciências, né, as pessoas costumam colocar as ciências humanas como uma ciência menor por causa dessas questões, por exemplo. Mas não, a história é uma ciência, ela tem os seus fundamentos, tá? Porém, ela não tem uma verdade absoluta, por quê? Porque sabe-se que um documento novo surge e logo, é igual, por exemplo, a ditadura militar aqui no Brasil, né? Os documentos revelaram muitas coisas sobre a ditadura. Somente que não era só um golpe militar, mas era um golpe civil-militar. Os documentos comprovaram. Então, durante um tempo, é uma narrativa. Vem outros documentos, aquilo que era verdade dissolve-se e surge uma nova verdade sobre aquilo. Tá? Então, é importante dizer que não é porque não existe a verdade absoluta que o conhecimento histórico não é verdadeiro. Tá bom? Até aquele período, ele sustentou-se de um jeito mediante o que as fontes o revelavam e agora eles mudaram. Tá bom? E sobre o Sócrates, nós não somos mentirosos, não, tá? Como você citou Sócrates aí no começo, o grande Sócrates dizia que o conhecimento do que é bom leva ao agir correto. Então eu acredito nisso, tá bom? Então nós não somos mentirosos contumazes, não. Porém, tem gente que é, né? Ninguém é igual a ninguém, né? Beleza? Léo, vamos seguir para a próxima questão aí? De acordo.
Beleza. Ô, Léo, você acha que tem que ter uma como é que posso dizer assim? É só a vez agora? Ah, Não, agora é você, agora é você. tá. Mas para mim tanto faz. Mas, ó, você acha que é possível ou a religião deve dialogar com a verdade científica e filosófica? A verdade religiosa deve estar nesse diálogo? Então, no Islã, a verdade religiosa ela está de acordo com a verdade científica. Que o Islã, ele prega o conhecimento, ele defende a ciência. Hoje em dia, isso está quer dizer, os muçulmanos estão afastados, né, do conhecimento científico. Houve uma era de ouro islâmica, ali, quando eles entraram na Espanha, aqueles 800 anos, né? Acredito que ali teve bastante produção científica. Antes disso, até, né, desenvolvimento da medicina, da álgebra, da filosofia, né? Inclusive, os muçulmanos, eles traduziram as obras de Sócrates, né, Platão, dos gregos ali. Os originais não existem mais, né? Algumas obras originais não existem mais e sobraram apenas as traduções para o árabe, né? Então, foi uma época de grande evolução, assim, do Islã na ciência e no conhecimento. E o Alcorão, ele fala, né, de algumas coisas da ciência. Por exemplo, ele fala que as montanhas se movem, só que a gente não percebe. Ele fala da origem do universo, né, em outras palavras. Lógico que ele não vai usar Big Bang, mas ele fala que o universo era um compacto e que se expandiu. Então, isso está de acordo com aí a cosmologia, né? Tem outras coisas ali, da embriogênese. Então, a verdade científica, a verdade religiosa no Islã, eles têm, assim, essa consonância. E, assim, a ciência, aquilo que você falou, né, da ciência, às vezes, ela está baseada ali em alguns experimentos que estão dando certo. Mas pode ser que surja um experimento amanhã e que fala, pô, não funcionou essa teoria, não. Tá? Então, se não funcionou, nesse caso, principalmente da física, das ciências experimentais, né, já está mais suscetível a haver uma possível falha, né. E então tem que ter esse diálogo, né, entre a verdade científica, a verdade religiosa. Agora, a verdade filosófica, a filosofia, ela não, até onde eu conheço, ela não bate o martelo, fala a verdade é isso. Ela traz muitas questões. E dependendo da interpretação filosófica de verdade, aí eu já diria que a religião não está de acordo, né? Deixa eu mostrar uma imagenzinha aqui. Por exemplo, o relativismo, né? Deixa eu abrir aqui. Vou abrir, que é o relativismo e aquelas teorias da verdade que eu citei no início da live, algumas delas eu não posso dizer que estejam de acordo com a religião, né? Oi, quando você tá abrindo aí, ainda bem que eu acho que nem eu nem você falamos tudo o que escrevemos, hein? Nós já estamos com 1h18. Vou Mas falar acho que vai tudo. dar tempo, hein? Vai dar tempo, Vai acho. dar tempo. Você está vendo a imagem? Tô vendo. A verdade é relativa, tudo depende do ponto de Isso. vista. Esse aqui é um meme, é um meme, né? Bem famoso. Então, esse rapaz aqui tá olhando um 6, esse aqui tá olhando um 9. Aí o carinha aqui, o lacrador, ele tá falando assim, ó, a verdade é relativa, tudo depende do ponto de vista, né, da pessoa. Aí chegou aqui um grego, né? Alguém desenhou este número. E se alguém sabe se é um 6 ou 9, portanto, existe uma verdade objetiva, né? Então, eu acho que, assim, do ponto de vista do Islã, nós estamos ali com aquele grego. Esse negócio de verdade relativa, tal. As pessoas confundem verdade com opinião, né? Na verdade, Exatamente. a opinião pode ser totalmente oposta à verdade. Então, né, eu posso chegar aqui, a minha verdade é que maconha não faz mal. Meu, tá comprovado que faz mal.
Então, sua verdade está totalmente oposta à, à verdade mesmo, à verdade científica, à verdade, qualquer verdade que você colocar aí, né? Então, não podemos confundir a opinião, né? Os seus gostos, as suas predileções com a verdade. Não vai sujar o nome da verdade desse jeito, né, cara? Por exemplo, o Corinthians é o melhor time do mundo. É uma paixão. Mas a maioria dos, por exemplo, dos São Paulinos que eu conheço, eles estão bem conscientes. Ah, nossa, o time tá uma porcaria. Engraçado, né? Eles falam, nossa, jogou mal, péssimo. Agora você vai falar com o corintiano, não, jogou bem, muito, joga muito, é o melhor time do mundo, só que o time não ganhou. Ou seja, a paixão dela é tão alta que ela fica cega para a realidade, né? E a verdade É, dela é uma coisa, uma ilusão, né? Na verdade, que isso é um perigo. Isso é um perigo. perigo. Então é isso, meu querido. E para você, a verdade religiosa, ela pode dialogar com a verdade científica e filosófica? Agora eu quero Olha, ver. agora o couro comeu. Olha, Léo, e nossos amigos que nos acompanham, né? Antes de seguir no argumento aí, é muito interessante, né, que essa imagem que você mostrou, e infelizmente nós temos vivido uma era onde o número de informações são gigantescos. Então as pessoas querem estar ao pé da mão ali, já põe lá e pesquisa. Só que muitas vezes a pessoa não tem um instrumental analítico para filtrar essas informações e acaba fazendo essas lacrações estúpidas, igual o lacrador que você mostrou aí no meme. Então, vai fazer o quê? Gente que, igual meu sobrinho lá, que disse que o cara que era locutor entendia muito de direito, contra os caras que são conferencistas internacionais. Pô. Os caras têm livro, meu. Não dá, né? Mas, não saindo do tema, voltando, eu diria o seguinte, meu amigo. Olha aí, ó. Aí, ó, o locadorzinho aí, ó. Dá licença, mano. Ó, voltando ao tema, é mais do que necessário que haja um diálogo entre a filosofia, a religião e a ciência, tá certo? O mais importante disso é que as pessoas têm que entender que religiosos não são estúpidos. Inclusive, tem um livro de um rapaz que foi professor meu, que chama do Laboratório à Sacristia, ou da Sacristia ao Laboratório, não lembro agora, né? Professor Eber. E mostra como que os religiosos, eles estão à frente da produção científica. Você bem citou o Islã aí, no contexto da Península Ibérica, né, e da expansão islâmica, aí no século 8, 9, 10, depois de Cristo. E eu diria o seguinte, gente, a gente vê que os pais da Igreja Católica, os primeiros padres, né, o Santo Agostinho, Tomás de Aquino, um na ponta, outro no final aí, e todo o modo de pensar, por exemplo, medieval, nós vemos que há uma tentativa de unir fé e razão. É bom unir fé e razão. É necessário unir fé e razão. Um religioso não pode ser uma pessoa que feche o seu olhar para as coisas que estão à sua volta. Existe um mundo concreto, existem dados reais, existem descobrimentos, e tudo isso é da capacidade inventiva que Deus nos deu. Nós podemos, sim, explicar muitas coisas, mas não podemos explicar tudo, beleza? Cabe à religião, à filosofia e à ciência entender que ambas têm os seus limites, mas ambas também podem conversar e dialogar, né? Então, se nós formos ver, por exemplo, no caso que eu citei aqui dos pais da igreja, eles trazem essa tentativa de unir razão e fé. E isso é muito bom, porque nós vamos conseguir olhar para a Bíblia, por exemplo, e entender várias coisas que estão lá dentro. Ou a tradução não é uma coisa científica, que vem do campo da linguística que você acabou de citar. Isso é uma questão científica. Então, aquele que estuda, aí que na verdade, eu diria o seguinte, o que é então esse estudo científico? Ou o que é essa ciência para estudar as escrituras? É a teologia. A teologia é nada mais, nada menos que o quê? Tô dando risada que eu vi um comentário aqui. A teologia é o quê? É o estudo científico das religiões, das escrituras, tá certo? Então eu vou dizer o seguinte, não é possível as pessoas acharem que religiosos são estúpidos e que religiosos não têm conhecimento, tá? Se você for ver aqui, eu vejo a minha atuação aqui hoje mais como uma pessoa
do campo filosófico teológico como religioso, tá certo? Então, eu digo, incentivo e reafirmo, ambas devem dialogar sem se atacar. É sim tentando cada uma entender o modo operandi de cada uma, se questionando onde tem que questionar, porque tem coisas que não tem jeito, vai questionar, mas que seja uma coisa saudável e seja, como é que eu posso dizer assim, um espaço de produção de saber em 3 frentes, religiosa, filosófica e científica. Beleza? Acho que temos que caminhar para o final, hein, mano? Boa, cara. Perfeita colocação. Maravilha. Vamos ler aqui os comentários. Vambora. Sócrates fala o seguinte: o sacrifício é divino, é necessário, é magnânimo, é doação, é um ato extraordinário e especial de virtude. E, acima de tudo, é ação. Sem ação não há mudança, sem ação não há reforma, sem ação não há verdade. Isso aí me lembra daquela questão lá da fé e obras. Será que a fé sem obras tem valor? Né? Ou somente as obras sem fé têm valor também? Você quer complicar no final da live, né? Não, aqui... Sócrates, né? Sócrates está comentando aí, né? Lembrei aqui do início da live que eu falei da verdade, né? Das raízes árabes. Tem uma raiz lá que é o sadaka, que significa caridade e também verídico, né? Veracidade, ou seja, o cara que ele tem a ação de ser caridoso, ele está confirmando, ele é verídico de acordo com a sua própria fé. No Alcorão. Vou fazer igual o João Kevin. Para. Olha o Sócrates. Sem ação não há verdade. Ei, Sócrates. Agora lê a próxima aí. Lê a próxima. Próxima da Sabrina, vamos ver aqui. Leonardo, essa é a sua opinião, entre aspas, já vi que é entre aspas, então, sobre os corintianos, conceito pré-definido. Existem muitos torcedores do Corinthians que têm plena consciência de como o time está, riso. Ou seja, a sua verdade. Aí já entra aqui, ó, como é que é? Toda regra tem sua exceção, né? Aí, ó, verdade relativa, hein? Tem uma pequena minoria. Não dá boi não, Sabina. Não dá boi não. O cara vai falar dos corintianos e pensa que vai ficar assim, mano. Aí não dá, né? Ô, Léo. Vamos caminhar pro fim, né? Léo, é o seguinte. Deixa eu ver até aqui que eu tô... Ô, Léo, eu acho que nós poderíamos fazer uma breve reflexão final, tá? E dizer para as pessoas o seguinte. Eu gostaria de que as pessoas não se preocupassem com esse negócio de se a religião tem a verdade, não tem a verdade. Eu acho que isso não é saudável, tá? Eu penso que o mundo sem religião é um mundo preto e branco. É um mundo sem esperança, tá? E eu não estou dizendo que isso é uma infantilidade, que nós vamos negar essa vida para viver uma próxima, como os niilistas, né? Ficam pensando, fique negando sua existência. Negue-se aqui, né, para viver uma vida que nem se sabe se vai viver. Não é disso que se trata. Se trata de ter esperança, tá? E eu queria recomendar para as pessoas que lessem esse livrinho aqui, ó, do Rubem Alves, O que é Religião? O que é Religião? E eu quero citar, para encerrar a minha fala e minha participação aqui com você, meu amigo, uma parte que está lá no livro, na página 128, 129, que diz o seguinte, diz assim, olha, e o leitor perplexo, em busca de uma certeza final, perguntaria, mas, e Deus existe? A vida tem sentido? O universo tem uma face? A morte é minha irmã? Ao que a alma religiosa só poderia responder, não sei, mas eu desejo ardentemente que assim seja. E me lanço inteira, porque é mais belo o risco ao lado da esperança que a certeza ao lado de um universo frio e sem sentido. Então, meus amigos, eu digo o seguinte para vocês, né? Seja a verdade interna ou externa a religião, se ela preenche ou não preenche o nosso ser, o que importa é a esperança retira a angústia.
A esperança retira o medo. A esperança transforma a vida. Então, discutamos menos verdade e vivamos mais o que as escrituras nos ensinam. Tá? Então, eu deixo isso aí para você, Léo, para os nossos colegas, para a Sabina, para o Sócrates, para todos que têm nos assistido. Tá? Então, ao invés de ficar no mundo da razão, onde discute-se o que é possível provar, eu prefiro viver num mundo onde o colorido faça parte da minha vida e a esperança conduza à crença de que uma vida melhor pode existir. Beleza? Se você tiver alguma consideração final para fazer, fica à vontade, meu amigo. Tá bom? Mas eu estou muito feliz e satisfeito com a nossa live. Não, depois dessa sua consideração final, eu... Pô, que foi poética, foi bonita. Devemos obrigado. Obrigado, meu irmão. Eu só queria falar rapidamente, assim, né, sem nenhuma poesia, da questão da relatividade e do dogma, né? Que hoje as pessoas elas têm muitos dogmas. Né? Por exemplo, tudo é relativo. Né? Se tudo é relativo, então não existe uma verdade. Não existe um caminho. Né? Não existe o certo e o errado. Né? Então, assim, as coisas tendem a ficar num campo nebuloso. Tudo fica num campo nebuloso. É minha verdade. Mas eu tô com a minha verdade. Então, já era. Não existe mais. Não existe um parâmetro, né? Quando a gente não tem até mesmo diante de algo factual, as pessoas começam a discordar, a brigar entre si, né? Inúmeras evidências. Faz de conta que eu sou um presidente, aí eu mando pessoas para a Arábia. Várias comissões indo para a Arábia e trazendo ouro em malas. Aí a pessoa vê isso e fala, não tem nada demais aí. Né? Ou então eu emprego você no meu gabinete, né? E falo, Cleiton, você vai receber aí 10 mil de assessor do assessor. Só que 9 mil é meu, né? Não, 8 mil é meu. Rachar, né? Rachar. Aí tem provas disso. A pessoa, não tem nada de errado nisso. Se você tivesse lá, você faria a mesma coisa. Ou seja, aí você começa a confundir tudo, né? Começa a não ver o fato, que é a verdade, né? E as suas convicções, as suas paixões começam a sobrepor tudo isso. Começam a falar mais alto que a verdade. Né? Verdade, então, meu amigo. Tudo isso é muito perigoso, né? Quando as pessoas se afastam da verdade. Então, a verdade pode ser dura, né? Você pode até ter na sua família mesmo uma situação que você tá ali na sua cara, mas você não aceita, né? Aí você fala, mas é a verdade, você tem que encarar a verdade, né? Se é assim, é porque, se você tem fé em Deus, então é porque Deus permitiu. E aí, o que você vai fazer diante da realidade? Né? Aquilo que o Sócrates falou. Não tem que ter uma ação? Por exemplo, eu abro uma igreja, vai. Aí na frente da minha igreja tem um farol. Aí, toda hora que eu abro minha igreja, tá lá umas crianças lá vendendo bala, pedindo dinheiro. Tem aqui, perto de casa, aqui. Na frente dessa igreja. Aí você vê entrando carro importado, Audi, né? Audi, BMW, escambau entrando lá, e as crianças lá todo dia. Aí você fecha a porta da igreja, você baixa aquela porta, aí você vê ali nas escadas várias pessoas cobertas. É o que o Sócrates falou, é a verdade, né? Aí a sua verdade está só na sua palavra, né? É uma verdade morta, né? Não tem... É uma semente que você coloca ali e não nasce nada. Né? É verdade, meu amigo. Discurso vazio. Discurso vazio. E às vezes fanático, né? Você fala, é tão vazio e tão fanático ao mesmo tempo, né? Muito contraditório. Então essa é a minha mensagem final. Ô, Léo, eu me lembrei de uma coisa, e é muito bom o nosso espaço, e muito bom como a gente se complementa aqui nos raciocínios. Né? Eu lembrei de uma coisa, eu novamente insisto para as pessoas conhecerem o Paul Tillich, tá? Porque o Paul Tillich, ele foi da escola de Frankfurt, na Alemanha, é um religioso, cara, que tem o maior prestígio dentro da filosofia, tá? E ele criou uma filosofia da religião. Então, ele é um cara sensacional. E eu lembrei rápido, vamos encerrar, mas eu lembrei de um trecho que eu esqueci de ler, Léo, que diz assim, ó. Diz assim, olha, os dogmas não deveriam ser abolidos,
mas interpretados de tal maneira que não venham a ser poderes repressivos destinados a produzir desonestidade e fuga. Ao contrário, são expressões profundas e maravilhosas da verdadeira vida da igreja. Então, Léo, poxa, agradeço muito e pudemos ensinar algumas coisas às pessoas, aprender outras, tá? A verdade, Sabina, a verdade muitas vezes dói. E por que dói? Porque não queremos aceitar. Com certeza. A verdade, ela pode várias coisas. Ô, Léo, se você quiser, depois a gente pode fazer um segundo tempo disso aqui, porque tem muitas coisas que não foram discutidas aqui. Nós não falamos das questões éticas e tal, mas, cara, foi demais. Quero agradecer você, agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam, tá? E dizer que, poxa, eu saio daqui hoje com um saldo, assim, muito positivo do que nós discutimos e espero que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, que as pessoas possam se inscrever aqui para nos ajudar, né? Para que possamos também ser prestigiados nesse trabalho que estamos fazendo. Tá bom? Se você não tiver mais nada a dizer, vamos ficar por aqui. Ao microfone. Aí. Opa. Só vou mostrar uma imagem aqui e a gente encerra. Deixa eu só. Eu lembrei aqui de uma hora. Demorou. Aí, ó. Lembra disso aí? Agora faz o translator aí. Prime. Aqui é as diretrizes primárias do Robocop, quando ele... O Alex Murphy, ele levou vários tiros, né? Aí ele transformaram ele no Robocop. Aí quando ele acordou, ele viu isso aqui, ó. Os olhos dele eram como se fosse um computador com DOS ali, né? Verde em cima da imagem. Aí ele viu ali as diretrizes primárias, ó. Servir ao bem público é a primeira, né? Então ele devia servir Legal. Proteger os inocentes e manter a lei. Só que tinha um quarto aqui, que o print do cara não foi, que era nunca se opor a um oficial da OCP. Aí o OCP era uma agência de segurança privada. Então ele trabalhava na polícia, mas tinha os caras terceirizados que era da OCP. Aí ele viu um cara da OCP sentando a porrada nos inocentes lá. Né? Só que aí, ó, a diretriz 2 diz o quê? Proteger os inocentes. E a diretriz 4, que não aparece aqui, fala assim, nunca se opor a um oficial da OCP. Aí ele ficou travado. Aí o que ele fez, né? Aí ele teve uma atitude. Ele foi lá num negócio de alta voltagem, abriu, e pegou e meteu a mão metálica dele lá. Aí ficou assim. Aí o CPU dele, o cérebro dele, que era alguns vestígios humanos misturado com chips, queimou tudo. Aí arrastaram ele lá pra dentro, aí tinha apagado tudo isso aí. Tinha formatado o HD. Aí ele foi atrás dos caras da OCP. Genial, né, cara? Não, sensacional. Belo exemplo. Belo exemplo. Então, aqui, as pessoas têm que ter as diretrizes, só que não pode ter diretrizes contraditórias. Exatamente. Você fica igual o Robocop aí. Bugou. Bom exemplo, meu irmão. Só que está agradecendo a gente aí, os amantes da verdade. Isso. Aquele velho ditado, a verdade muitas vezes dói. E por que dói? Porque não queremos aceitar a verdade. Valeu, meninos amantes da verdade. Mais um exemplo, só antes de terminar. Recentemente, aí a gente viu os bolsonaristas, direitos humanos para os humanos direitos. Aí os caras agora estão querendo ir lá na organização lá do, não sei da onde, OEA dos direitos humanos, atrás de direito humano. Então, cara... Olha, então vamos entrar nessa. Pelo amor de Deus. Ô, Léo. Beleza? Brigadão. Valeu a todos. Com você, meu irmão. Um abraço, até a próxima. Salve. Um abraço a todos aí, se cuida, viu? Valeu, beijão, até a próxima. Tchau.